Olá pessoal, de volta para mais um O Perito Podcast. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a importância de um regulamento interno bem resolvido, bem acertadinho, com antecedência antes de acontecerem os problemas. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês, clicar aqui se você gostar do programa, dá uma curtida, vai nos ajudar bastante, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para você receber notificações sempre que tiver alguma coisa interessante para você, síndico. O nosso programa inteiro é dedicado a vocês, é inteiro direcionado a vocês com uma série de assuntos do seu interesse que vão, com certeza, ajudar você a trilhar esse caminho que não é fácil, mas que você escolheu. À medida que novos elementos vão surgindo nos condomínios e que as pessoas vão implantando nos seus apartamentos, vão gerando discussões se pode ou se não pode, se pode isso, se pode aquilo. Bom, um desses temas que recorrentemente a gente vê são as redes de proteção. Bem, que tem que ter proteção mesmo, não tem jeito, tá? Existem crianças, existem pets, muitas vezes, para muita gente, os pets são mais importantes do que as crianças, mas isso é uma outra discussão que merece um capítulo à parte. Mas, de qualquer forma, já a primeira pergunta é: pode grade ou pode rede? Pode uma ou pode a outra ou pode qualquer uma? Para você não ter problemas de uniformidade, de discussão, resolva antes. Assim que você assumir esse condomínio, já decida logo: olha, nós temos muitos pedidos de fechamento, de proteção e tal. Como é que vai ser? Pode, não pode? Como é que vai ser? Se for grade, é tipo tal, não esquece que a grade custa muito mais caro do que a tela. Se for tela, que tipo de tela? Que tipo de tela? A gente tem vários tipos, várias maneiras de se colocar a tela. A primeira delas elas podem ser colocadas dentro do requadro da janela ou por fora da janela. Olha essa primeira foto aqui. Aqui vai mostrar direitinho uma tela colocada dentro da janela. Tá dentro do requadro, dentro do vão da janela. É diferente dessa segunda aqui, onde está colocada por fora, envolvendo toda a janela. Mas qual a diferença de um ou qual a diferença de outro? Na verdade, a questão da tela em si não tem muita diferença. O grande problema é quando se for proceder a uma manutenção daquela fachada. Por quê? Porque quando se for fazer um tratamento da fachada, uma pintura, uma lavagem, tem que pensar o que vai acontecer com aquela tela. Porque o ideal é que a tela seja retirada para permitir a fazer aquele trabalho. Agora, quando você for retirar aquela tela, aquela janela vai ficar desprotegida durante um certo espaço de tempo. E o morador vai deixar que isso aconteça. Vamos supor que seja uma pessoa que fique o dia inteiro fora de casa e tenha os gatinhos dele lá andando pela casa, que ficam lá sozinhos, como os gatinhos gostam de ficar. Bom, ele não pode ficar sem proteção. Então a janela vai ter que ficar fechada o tempo todo. Então o morador vai ter que tolerar a falta de ventilação momentânea enquanto tiver sem aquela tela. É complicado? Não é complicado esse assunto? O complicado é você não resolver isso antes. Então, decida antes em assembleia o que vai acontecer, como vai funcionar aquilo. E existe um outro problema também, porque se o morador resolver que não vai tirar aquela tela em hipótese alguma, como é que vai pintar o requadro interno da janela dele? Dá uma olhadinha nessa segunda foto.
que tem essa moldura branca bem grande em volta, tá? Essa janela está envolvendo toda essa moldura, tá? Você não vai conseguir fazer aquele tratamento, aquela pintura, sem que essa tela seja retirada. Ou seja, tem que resolver isso antes do problema acontecer. E mesmo na primeira foto, em que a tela está por dentro, note que tem um pedacinho do requadro que está para fora e um pedacinho do requadro que está para dentro. Veja um outro problema que vai acontecer aqui. Porque se a pessoa não quer tirar a tela em hipótese alguma, para que a parte interna, a parte de dentro daquele requadro seja pintado, o pintor vai ter que ir lá dentro do apartamento da pessoa. Bom, isso envolve riscos, envolve uma possibilidade de sujeira, envolve deixar o acesso para que o pintor entre lá dentro. Enfim, são problemas que têm que ser concatenados. E com certeza a empreiteira vai te cobrar um X a mais, porque a pintura não vai ser feita na mesma sequência do restante das áreas. Vai ter que ser um dia especial em que o pintor vai entrar dentro da casa da pessoa para poder fazer aquela pintura. Entenderam a dimensão do problema aqui, não é? E ainda as janelas, cujo o tipo de fechamento dela, como essa que você está vendo aqui agora, que é tipo Maximar, ela só permite a tela seja colocada por dentro, porque se ela for colocada por fora, ela vai impedir o mecanismo de abertura da janela. Ou seja, nesse caso, a tua situação é um pouco mais confortável, porque vai ter que ser por dentro, não tem como, e alguém inventar uma colocação diferente vai estar totalmente fora de contexto e vai ser mais fácil de combater. Mas deixa isso bem claro antes na Assembleia, quando você for decidir que pode ser feito esse fechamento com tela. Além da maneira da colocação da tela, existem outras coisas que precisam também ser decididas, por exemplo, a cor. Veja nessa foto aqui, em que essa pessoa está mostrando uma tela estendida assim, uma tela de cor mais escura, né? Bom, parece claro que telas claras em paredes claras, telas escuras em paredes escuras, mas e se alguém resolver colocar uma tela escura numa parede clara porque ela quer dar um contraste e tal? Resolva isso antes. A cor da tela e também o material dela, que tipo de material, se é plástico, se é uma cordinha, enfim, resolva isso antes, senão vai sobrar para você a confusão depois. Um problema adicional que você tem ainda com relação a telas, que você tem que se preocupar, não é tanto com decisão se pode ou se não pode, é uma questão de alerta com relação à manutenção. Olha essa foto aqui agora. Ela mostra um ganchinho. Esse ganchinho onde a tela é presa, como é que é feito? É um furo com uma bucha e coloca o parafusinho lá com a cabeça em forma de gancho. Esse furo tem que ser vedado, porque ele é uma causa de frequentes infiltrações no apartamento. Ninguém vai dizer que a culpa é do próprio furo da sua própria rede. Vão dizer, está tendo infiltração. Mas muitas vezes a causa está no furo feito para colocar a tela daquela própria unidade. Então fique esperto com isso, procure fazer com que as pessoas cuidem e mantenham esses furinhos bem vedados ao redor dos parafusos. E eu selecionei para vocês uma pergunta também relacionada a esse tema, que está conosco já, quanto, Alexandre? Uns 3 meses, mais ou menos? Por aí. Que o Romildo mandou essa pergunta. Tem uns 3 meses ou 4. O Romildo perguntou o seguinte, Romildo Prates, ele é morador de um condomínio em Campinas. Pergunta o Romildo. Professor Ansel, respeito é bom e eu gosto, viu? Vamos lá. Professor Ansel, no meu condomínio está sendo feita uma grande obra na fachada e o síndico ordenou que todos tirassem as redes protetoras e depois a recolocassem. Está certo isso? Bem, Romildo, acontece o seguinte. Muitas vezes, quando se tira essa tela, você danifica ela.
Então rasga, desgasta, às vezes a tela já está desgastada pelo tempo. Bastou uma coisinha de nada, que é a remoção dela, para acabar de danificar inteiro. Então, as empreiteiras que fazem limpeza e pintura de fachada evitam ao máximo colocar a mão nas telas. Por quê? Porque eles não querem esse tipo de responsabilidade. Além disso, mesmo que a tela não seja danificada, ela não vai entrar com tanta facilidade nos ganchinhos novamente, porque ela perde um pouco da sua elasticidade natural. Então, pode ser que aí vai forçar e aí que vai estragar aquela tela. Então, as empreiteiras evitam ao máximo. Ela que fala assim, olha, eu posso até tirar, mas você se vira para colocar e se estragar também eu não sou responsável. Esse é um assunto que você vai ter que administrar, síndico. Viu, Romildo? Então, é interessante resolver isso antes. Quando for acertar um orçamento com a empresa que vai fazer a manutenção da fachada, resolver o que vai acontecer com as telas. Minha sugestão, cada um faz isso com a sua. Ou então o condomínio assume a responsabilidade de fazer com todas, arcar e já coloca no preço daquela obra que vai ser gasto uma verba para recolocar as telas em cada um dos apartamentos. O importante é isso, resolver antes do que vai acontecer e não deixar para ficar discutindo depois que aconteceu. Romildo, você acabou de ganhar uma caneca do programa O Perito, tá? Mandou seu endereço, bonitinho, eu já vi aqui. Olha, o Romildo mandou inclusive com o CEP, tá? Fez tudo certinho. É só aguardar que a tua caneca chega. E chegamos ao final de mais um O Perito Podcast. Agradeço muito a atenção de vocês. Não esqueçam, clique aqui no sininho para ativar as notificações. Se inscreva no canal e manda uma curtida para a gente, que é sempre bom. Comentem, mande sugestões de pauta, que você vai ganhar uma canequinha bem legal como essa. Até a próxima.